curso de formação em História e Cultura Indígena, com articulação entre Então, pessoal, eu queria saber de vocês, assim, quais são os principais interesses na temática que a gente vai desenvolver, só para eu tentar direcionar um pouco melhor, com foco melhor. Eu queria ouvir mesmo dos participantes. É aquele momento que a gente fica no estresse. Sim, que a gente vê várias bolinhas. Todo mundo fica estressado assim, ó, espero que alguém fale logo e nos salve dessa situação. Verdade. Nos salvará. Então, vocês têm alguma aproximação com a temática? Gostariam de desenvolvê-la? Queria ouvir de vocês. Podem ficar à vontade, pessoal. Quem vai começar a falar? Alberto colocou aqui no chat. Eu vi a mensagem. Falou que está engateando na temática, está aqui para aprender e aproximar. Legal. É uma temática com potencial enorme para pesquisa, para estudos. É muito interessante. A questão indígena, a história indígena, né, tem um potencial enorme para a história, para a sociologia, para a comunicação, para todos os campos. Sim, Isabela também. Isabela é arqueóloga, está querendo aprofundar o conhecimento sobre os indígenas. A Isabela tem que conhecer, talvez ela já conheça, né, o IGPA, não sei se ela se formou por aqui. É muito bom, o Instituto tem um acervo muito bom mesmo, da PUC. Você conhece, professora? Isabela, que você disse? Não, eu perguntei a você mesmo. Conheço de vocês fazerem referência, inclusive ótimas referências, por isso que eu fiquei também muito interessada em você vir falar com os cursistas e as cursistas por conta disso, por conta daquela conversa que a gente teve lá naquele dia, na reunião, e eu penso que é um acervo muito interessante, assim. Inclusive, eu acho que você falou que é um dos maiores da América Latina. Então, é considerado pela Unesco o maior acervo do mundo de memória da Amazônia, dos povos da Amazônia, e aí, quando fala Amazônia, não é só o estado, né? Aí pega a região do norte de Mato Grosso, Pará, os povos originários, é o maior acervo do mundo. Então, não é da América Latina, já vou me corrigir, não. Do mundo. Exatamente. E é um acervo, assim, a PUC está engateando ainda para tentar ativar a pesquisa nesse acervo, porque ele tem um potencial muito grande, e é pouco conhecido, né? A gente recebe gente, eu digo a gente, o IGPA recebe pessoas da Europa que vêm fazer estudos. Há pouco tempo tinha uma moça de Portugal, tinha um pessoal da Inglaterra, muita gente vem do país inteiro fazer levantamento de dados no acervo é muito grande. E muito bom. Tem muito trabalho ainda por fazer no acervo, muito material por classificar, por rotular, por catalogar, né? É um acervo incrível, é um material incrível mesmo. Nossa, eu fico muito feliz. O Alberto colocou aqui, o Alberto e a Sara também. A Sara e a Mariane. Da Educação Infantil, está graduando em História e cursando povos indígenas. Legal, é um tema muito bom e importante de ser desenvolvido. Né? Valéria levantou a mão. Boa tarde, professora Odália, professor Marcos. Eu sou professora de língua inglesa, francês também, e eu tenho o meu interesse, sim, dentro da questão da cultura africana e indígena já vem por um tempo, principalmente africana, né? Sim. E depois eu me aventurei, estou na quarta edição do curso, buscando conhecimento a respeito da história e cultura indígena, e desenvolvo, né, já um projeto dentro da minha escola, já tem há 2 anos, em relação a essa temática, então sempre querendo aprofundar conhecimento para que a gente possa ter, né, realmente como passar isso, como tentar mudar uma realidade dentro da escola, mas com aprofundamento de conhecimento. Legal, isso é bom. As escolas precisam, né, incluir nos currículos o estudo dos povos originários, questões afros. Hoje é lei, né, é uma questão legal, mas ainda existe um longo caminho para a gente fazer essa lei funcionar e
realmente. A expectativa é sempre assim, né? Quando vem essa presença da lei, sempre achando que os professores da história, né? Assim, o peso maior é sempre disso. Então, isso também eu acho que depende muito, vem muito também do indivíduo, do professor, independente também dessa questão de ser direcionado à história, né? E aí você achar como ultrapassar isso, né? Sair um pouco da caixinha. E o meu foco foi como chegar nisso, né? Então, o meu projeto ele parte do processo de colonização europeia na África, na Ásia, na Oceania. Então, eu trabalho com isso para atingir a questão da história africana, né? Trazendo dali. E como meu foco é língua inglesa, e aí eu já trabalho as questões da colonização inglesa dentro desse processo, e vindo também da colonização portuguesa a partir da África, tudo até chegar no Brasil para entrar no processo da história e cultura indígena. Muito legal, muito legal. Importante e urgente desenvolver o tema. Você está certo. Sim, muito obrigada, então. Obrigado. A gente tem essa... Ah, o Everaldo levantou a mão. Pode falar, Everaldo. Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde. Eu sou professor efetivo no Instituto Federal, aqui do Mato Grosso. Sou professor de Sociologia. Mas há uns 5 anos eu venho tendo interesse, né? Minha história com a arqueologia é um pouco diferente da maioria, né? Antes eu não tinha interesse, depois eu passei a ter interesse. Em um primeiro momento pelos povos andinos e depois pela arqueologia brasileira, que eu acabei me apaixonando pela arqueologia pleistocênica, que tem pouca coisa também, né? Não é tão comum quanto a arqueologia do Holoceno Médio, assim por diante. Mas eu percebo, conversando com professores de história, de geografia, que nós, no ensino médio, das escolas, no caso do Instituto Federal, essas temáticas indígenas, principalmente, dos povos originários, das comunidades tradicionais, são pouco trabalhadas em sala, né? Então, nós tivemos agora, recentemente, uma reformulação do PPC, do curso, e eu consegui colocar, eu e mais um professor de história, colocamos bastante coisa sobre a temática, né? Então, eu acredito muito que a sua aula, a sua temática, sejam questões muito, mas muito importantes para esses jovens aprenderem, valorizarem, porque, infelizmente, é perceptível uma visão pejorativa, distorcida dos povos indígenas no Brasil, né? Seria isso, professor. Legal, ótimo. Bom, vai ser uma conversa legal. A gente vai trocar muita experiência, vai ser bom. Espero. Com certeza. A Valéria levantou a mão novamente? Parece que ficou... Eu não sei se ela levantou ou se... Não, eu postei. Tá. É porque o alerta ficou na tela. É que eu achei interessante o Everaldo e o Alberto. O Alberto também é do IF, né? Só que do Rio de Janeiro. Achei bem interessante. Legal. Eu penso que a questão dos povos originários, a gente está em discussão embrionária ainda, sabe, na educação, a gente está no começo. A maioria das pessoas ignora a diversidade e a amplitude dos povos originários e das culturas. O último censo de 2010 revelou 305 etnias no Brasil. É uma quantidade enorme de etnias. 275 idiomas, estou citando de memória, mas é algo assim, talvez tenha alguma pequena imprecisão, talvez também o censo faça alguma revisão, mas o censo de 2010 trouxe essa realidade. E a gente fica pensando, né, qual país do mundo tem 300 etnias e 200 idiomas vivos, e o mais bizarro é que a gente ignora isso, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Então, eu penso que essa realidade tão vasta de etnias, e idiomas e culturas, porque cada etnia dessa vem com uma particularidade cultural, né, com costumes bem peculiares de cada povo, isso teria um potencial de construção de uma narrativa de país que nenhum outro país no mundo tem. Não tem nenhum país no mundo com essa condição hoje. Mas a gente fica em cima de um imaginário das 3 raças, né, aquele imaginário legado do colonialismo dos militares, que diziam que o Brasil foi colonizado por 3 raças, brancos, negros e índios. E para criar o conceito de 3 raças, eles precisam pegar, hoje 200, né, na época da colônia era muito mais etnias, né, 300 etnias hoje, antes era muito mais. E falar que é uma etnia só, ou seja,
eles constroem um indígena sem um indígena genérico, como se todas as etnias coubessem uma única etnia, né? E como se todos os povos africanos que vieram também da África para o Brasil também coubessem numa única etnia. A gente sabe que eram muitas etnias que vieram da África, que essas histórias foram apagadas, né? Hoje tem uma série de esforços na tentativa de resgatar a história desses povos. Então, esse legado, né, essa história das três raças, por exemplo, eu ainda fiz meu ensino fundamental em cima de um currículo que ensinava as três raças. E é uma estratégia dos militares, porque os militares diziam que para unificar o país deveria ter um único idioma e um único povo. Então, eles pegam, na impossibilidade de criar o povo único brasileiro, eles falam, não, são três, brancos, negros e índios, né, que é um resumo extremo. Então, essa história que a gente aprendeu é muito mais pobre do que as histórias que a gente pode construir. E o imaginário do país é uma coisa muito poderosa, sabe? De transformação. O país é muito rico, né? O país é muito rico de população pobre. E a gente aprendeu uma coisa, né, muito maluca no Brasil, a gente normalizou um conceito de se referir a pessoas que vivem do trabalho como pobres. Todo mundo que vive do trabalho, do próprio trabalho, é chamado de pobre. E a gente que vive do trabalho se chama de pobre. A gente normalizou isso, de que o nosso trabalho, o nosso esforço, não vai nos trazer progresso. A gente não vai melhorar de vida. Na verdade, as riquezas vão concentrar na mão de 2%, 3% do país. Então, eu acho que essa questão, né, que a gente está falando da diversidade da história atravessa todos esses discursos, que atravessa o imaginário, sabe? Então, a gente acaba trabalhando com um imaginário muito resumido. E, é claro, a história do país fica toda cheia de lacunas, e de tempos em tempos surgem histórias absurdas, né, ficcionadas, histórias hediondas até, né, e tentam construir representações hediondas do brasileiro. Aqui dentro do país, né, a gente percebe movimentações políticas nessa direção. E eu penso que aí falar dos povos indígenas, né, desenvolver isso no ensino fundamental, no ensino médio, é muito importante para abrir esse horizonte, né, de possibilidades, para fazer essas gerações sonharem, porque a gente está precisando disso, né, precisamos transformar essa sociedade. É aí que eu vejo a potência desse tema, sabe, a potência do tema indígenas. Eu falo assim, onde os indígenas podem nos salvar, no sonho e no imaginário. Tem um filme, ele foi lançado há uns 3 anos, se chama O Abraço da Serpente, eu não sei se alguém aqui assistiu. O filme é baseado em uma história real, é uma história real romanceada, de um botânico alemão que se perdeu na floresta amazônica, no norte do Brasil, divisa com Colômbia, ou Peru, eu não sei ao certo, mas ele se perde naquela região no início do século XIX, então era muito selvagem aquela região, né? E aí ele pega uma doença impossível de curar, e eles levam esse alemão até o pajé, né? E o pajé vai fazer um diagnóstico, falou assim, ele tem uma doença incurável, e a doença o acometeu porque ele perdeu a capacidade de sonhar, e por isso ele vai morrer. É de uma profundidade esse negócio, o filme é tão profundo, né? O homem adoecido que não é capaz de sonhar e fica doente fisicamente, né? Debilita e definha, né? E eu penso que a sociedade percorre esse caminho, sabe? Por não ser capaz de sonhar, por normalizar as mazelas históricas, a gente corre esse risco grave aí do filme O Abraço da Serpente. Recomendo esse filme para vocês, inclusive para trabalhar em aula, porque ele é genial. É um filme em preto e branco, foi filmado recente, mas conta a história do século XIX, ou início do século XX, agora estou na dúvida. É início do século XX, na verdade, desculpem. Sim, professor, quero fazer menção aqui da Luana, nossa coordenadora aqui também do curso, está presente. Olá, Luana. Luana, quiser falar alguma coisa? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. É um prazer receber Lu aqui e poder desfrutar um pouco dessa sua partilha tão generosa. Só falando, pessoal, quem tem o Prime, O Abraço da Serpente está no Prime online. Oh, que legal. É um filme ótimo. Uhum. Chegaram mais alguns. Rian e Vinícius, sejam bem-vindos, boa tarde. Eu vou, então, fazer a leitura do seu
do seu currículo aqui, do resumo, e aí se você quiser comentar, e aí você já fica, tá? Para começar a temática mesmo. Tranquilo, tranquilo. Só vou permitir aqui mais alguém. Jade. Boa tarde, Jade. Seja bem-vindo. Eu acredito que... Não, Jade, né? Seja bem-vinda. Então, o professor Marcos Costa de Freitas, é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Eu vou ler a sigla, PPGACV, da UFG. Mestre em História pela PUC Goiás, na área de concentração de cultura e poder, bacharel em artes visuais, habilitado para comunicação visual pela Universidade Federal de Goiás. Professor no ensino superior de design há 25 anos, atualmente professor no curso de design da Escola Politécnica da PUC Goiás, foi professor nos cursos de design da Faculdade Senac Goiás e UFG, atuou como coordenador de cursos superiores por 13 anos, em que participou de vários processos de autorização e reconhecimento de cursos e instituições de ensino superior, atuou em CPA, Consup, CIPA e Conselho Técnico Científico de diversas IES, tem experiência na elaboração de planos de desenvolvimento institucional e projetos pedagógicos de diversos cursos. Por 2 ciclos, atuou como consultor do MEC e NEP, na comissão assessora do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes dos cursos superiores de tecnologia em design gráfico, e atua no desenvolvimento de pesquisas e publicações do IGPA, Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da PUC Goiás. Desenvolve pesquisas e produção artística na temática da representação dos povos originários, com especial atenção aos povos do Alto Xingu. Acredito que hoje a gente tem aqui uma interdisciplinaridade interessante. A começar, assim, dentre os cursistas a gente tem bastante, né? Tem muitos cursistas do curso de História, mas tem de Sociologia, de Inglês, como você viu aqui. Legal. Da área, né, de inglês. E agora a sua participação aqui complementa, né, essa interdisciplinaridade. Então, fique à vontade, professor. Muito obrigada novamente como a Luana disse, pela partilha generosa, e a sala é sua. Obrigado. Bom, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu fiz um roteiro de desenvolvimento dessa aula, eu vou comentar ele por alto, não significa que eu vou conseguir fazer o roteiro. Eu fiz o roteiro e, às vezes, a gente esquece o roteiro, se perde no roteiro, mas está aqui. A minha proposta com vocês é desenvolver uma aula, desenvolver o tema sobre uma revisão do fenômeno das representações dos povos originários brasileiros, né? E só um minutinho. Eu fiz minhas anotações aqui. É uma péssima ideia você ler nesses momentos, né? Vocês sabem. Então, eu quero abordar com vocês, eu não vou ler, não. Então, eu quero trabalhar a representação dos povos originários, e eu vou fazer isso, pensei em fazer isso de uma forma mais leve, ao invés de ler o roteiro, acho que vou falar mais tranquilo. Partindo da minha experiência, da minha vivência de pesquisa e de vivência pessoal com os povos indígenas do Alto Xingu, mas eu queria afunilar o debate para as representações, ou seja, para as formas com que a sociedade e nós representamos os povos originários, e aí eu vou fazer um passeio pelo tempo, né, pelo legado histórico de algumas representações que ainda reverberam, e debater o impacto dessas representações no cotidiano dos não indígenas e dos indígenas. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês a parte das representações. Eu vou trabalhar com um referencial teórico, ou com um marco teórico, não vou chamar de referencial, porque é praticamente um diálogo, né? Trabalhando com a arqueologia do saber do Foucault. E também vou dar uns passeios pela semiótica. A gente vai dar umas viagens da semiótica. Eu tenho, no curso de design, que eu leciono há muito tempo, né? Eu sempre lecionei, sempre de alguma forma eu estive lecionando teoria da comunicação. Então, o design é uma área de comunicação. Durante muito tempo a gente viveu um dilema, né, havia um mal-entendido de que comunicação era só pessoas que trabalhavam com a palavra escrita ou palavra falada, mas nós estamos na era das visualidades, o mundo nunca foi tão visual, as pessoas nunca dedicaram tanto tempo a olhar por imagens, para fotografias, para filmes, para seriados. Nós estamos vivendo o período mais visual da história da humanidade,
Então, o design é um desses campos da visualidade, e o programa que eu trabalho, o programa que eu estou fazendo doutorado, trabalha com cultura visual. E lá no programa, eu estou desenvolvendo a minha pesquisa na especialidade de poéticas visuais, e eu estou fazendo uma reflexão justamente sobre as representações dos povos originários, a partir de uma leitura crítica de um processo de valoração dos acervos, né, das memórias em acervos, que estão submetidas a uma realidade hoje de banalização da imagem, em função da hiperoferta de imagens que nós temos em redes sociais e tudo mais. Assim, em linhas muito rápidas, é a minha pesquisa. E meu trabalho, então, sempre foi com teoria da comunicação, sempre gostei muito de trabalhar com teoria da comunicação, sempre desenvolvi alguma coisa no campo da semiótica, e a semiótica é uma ciência de mais de 100 anos, né? Provavelmente alguns de vocês, o pessoal da área de linguística, estudou, talvez seja novidade para alguns poucos, mas a semiótica é um campo que tem mais de 100 anos, e no programa que eu faço doutorado, as pessoas odeiam semiótica, e odeiam quem estuda semiótica. É engraçado, justamente porque é considerado uma ciência estruturalista, né? Uma ciência que aí presume-se datada por ser de uma abordagem estruturalista, mas essa é uma leitura muito descuidada e muito precipitada. E é claro que a semiótica não fecha a questão das representações, e aí a gente vem para os autores como Foucault, como Roland Barthes, ou como os autores contemporâneos como Bill Churran, que está vivo, que está produzindo muito, Rancière e vários outros autores que trabalham com esse tema. Mas a gente entende a importância da representação, de discutir, inclusive, de criticar a semiótica, né? Inclusive, de lançar esse olhar crítico sobre a semiótica. E aí, sobre isso, eu vou falar sobre como a gente representa os indígenas, como essas representações se organizam. Mas não vai ser uma aula muito técnica, eu gostaria de fazer um negócio mais leve. E aí eu queria falar um pouco da minha experiência pessoal e mostrar algumas imagens, alguns vídeos curtos, para sensibilizar a questão das representações, do choque de realidade, do contato com os indígenas, né? Eu queria que fosse uma aula mais crônica, mais história, mais contar história, e aí, nesse meio tempo, a gente discute esses vieses teóricos e essas possibilidades de leitura. Eu vou ver como é que eu faço para compartilhar aqui, é só clicar na setinha, não é? A compartilhar a tela. Esse quadradinho que tem uma setinha. Eu não fiz um PowerPoint, porque da última vez que eu fui usar PowerPoint, deu um conflito enorme com o Meet, com o Google Meet, e não consegui funcionar. Então, eu vou projetar meu desktop, e aí eu vou alternando as imagens, porque eu acho que vai dar, eu espero que dê menos problema. Deixa eu ver aqui. Janela, eu vou projetar a tela cheia, então vocês vão ver meu desktop. Ok. Engraçado, ele não está me liberando para compartilhar. Por quê? É os conflitos da tecnologia, né? Ah, não, agora vai. Tá certo. Fica tranquilo. Estão vendo meu desktop? Não, né? Ainda não. Deu um bug aqui, mas vamos fazer assim, ó. Eu vou alternar. Deixa eu ver como é que eu faço para projetar. Eu queria mostrar algumas imagens para vocês. Vou projetar a primeira imagem, um vídeo. Como é uma janela única, vai ser tranquilo. Deixa eu publicar ele aqui. É um vídeo curto, tá, pessoal? Vídeo do QuickTime. Não acredito. Está dizendo que eu não posso. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É os problemas da tecnologia. Deixa eu só olhar só um minutinho, pessoal, me desculpa. Google Chrome, ele está falando que o Google Chrome não está autorizado a permitir. Não acredito. Eu revisei esse negócio tantas vezes. Será que se eu te colocar como co-organizador, resolve? Eu estou achando que o problema é aqui, sabe, no navegador. Entendi. O problema é exatamente aqui. Deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Eu vou tentar abrir o vídeo no Google Chrome, ao invés do aplicativo.
Isso complica a minha vida. Não, fica tranquilo. Eu não estou conseguindo entender por que eu não posso compartilhar. Porque não faz sentido. Google Chrome. Eu vou tentar aqui, só uns 2 minutinhos. Se não der, a gente vai sem vídeo. Enquanto isso, professora, se você quiser desenvolver alguma ideia, eu prometo ser rápido aqui. É alguma preferência do computador, sabe? Mas, assim, são tantas opções, é um universo tão amplo de coisas que fica difícil da gente entender e antecipar. Exatamente, mas pode ficar tranquila. A Kenny até disse que quando ao vivo é assim mesmo, quando a gente quer passar slide para apresentar, passa raiva. Dá uns problemão, né? Não, mas tudo bem. Ele está dizendo que o Google Chrome não tem condições de apresentar, não autoriza. Como eu preciso de autorização do Google Chrome, desde quando? Né? Ah, descobri onde está o feitiço aqui. Só que ele está desabilitado, por incrível que pareça. Ah, tá. Acho que estou resolvendo. Agora sim. Eu vou ter que... ele aceitou, só que ele falou para eu reiniciar. Então, eu vou fazer isso, porque eu vou cair um pouquinho e volto, rapidinho. Certo, a gente está aqui aguardando. É só entrar e sair, porque senão eu vou ficar nessa. Enquanto isso, a gente agradece a participação de vocês aqui nessa aula. A gente entende o compromisso e as inúmeras atividades que vocês têm, mas é muito bom ter vocês aqui conosco agora. Oi? Vamos ver se vai agora? Sim. Vamos ver se vai. Janela, QuickTime. Vocês estão vendo essa janela de um vídeo? Isso, agora foi. Isso, deu certo. Ele está ocupando a tela toda, tá tranquilo? Uhum, estou conseguindo visualizar bem. Então eu vou rodar o vídeo. Ele é curto, ele é 1 minuto. Bom, deixa eu soltar aqui. Voltou, né? Estão me vendo, né? Sim. Então, vocês viram o vídeo? Foi tranquilo? Deu para ver o... Bom, o que acontece com esse vídeo? É o final do Quarup de 2022, né?
e é uma luta, né, entre os dois finalistas. O Quarupa é um cerimonial, um grande evento fúnebre, e esses dois guerreiros que estão lutando são é a final do Quarupa. Aí tem uma luta, é uma luta tradicionalíssima deles. Esses povos lutavam, tinham guerras entre eles, e a guerra foi transformada em esporte, hoje é um esporte. Então, o que acontece? Quarupa é um ritual fúnebre que é feito uma vez por ano, em homenagem às pessoas que morreram ao longo do ano anterior. Então, eles fazem uma festa para tirar o luto dos familiares. É uma festa muito bonita, que dura vários dias, que tem muita dança, vários tipos de apresentações, e termina com a luta. Mas o que eu queria chamar a atenção para esse vídeo é que um amigo me mandou esse vídeo, eu não assisti essa luta pessoalmente, foi um amigo indígena que mandou. E aí eu achei lindo, achei bonito demais, e publiquei nas redes sociais, e virou um problema gigantesco para mim, porque no final tem uma mulher que aparentemente está sendo agredida, vocês devem ter observado. O pessoal toma o caldeirão dela, tira a roupa, vocês viram isso? Vocês observaram no final do vídeo? Então, aí o que acontece, né, cara? E aí muita gente começou a me perguntar, que história é essa? Que filme louco, que história doida é essa, né? Uma história, um vídeo que termina com agressão feminina e tal. A gente, uma sociedade não indígena, que tem hoje muitas lutas, né, muitas pautas que envolvem a questão da mulher, e o vídeo aquele final do vídeo foi tomado como uma agressão à mulher. Acontece que não é do que se trata, sabe? A cena que a gente enxerga ali, né, que dos olhos dos não indígenas, parece realmente uma agressão, porque quando termina a luta, as pessoas tomam o caldeirão da mulher, tiram os colares do pescoço, tiram o vestido, tiram toda a roupa dela. Eu fiz o corte ali no final. E o que está acontecendo ali, né? A grande questão. Aquilo é uma tradição, porque tem duas famílias, cada um daqueles guerreiros tem famílias que estão ali próximo. Então, o guerreiro que perdeu a luta, né, a família dele tem direito de pegar todas as coisas da família do vencedor, que é um tipo de uma compensação, sabe? Se vocês observarem as reações à face das pessoas, elas estão rindo, elas estão se divertindo. Não parece uma agressão, não é algo que se pareça com agressão, não tem alguém agredindo alguém ali. Então, assim, acho que o primeiro grande problema que a gente tem com os povos indígenas é sobre como a gente representa esses povos. E a gente deduz muito, presume muito, e é muito precipitado para fazer essas inferências, sabe? Acho que é o primeiro grande problema, o primeiro fator interveniente que a gente tem que enfrentar ao lidar com essa questão dos povos originários, de como a gente os representa. Pessoal, está todo mundo me ouvindo, né? Eu estou aqui, vocês... Então, beleza. Está um ruído ruim aqui, mas tá, então, beleza. Aí, pessoal, então, assim, estou comentando esse vídeo que depois a gente vai voltar nessa questão. E eu queria mostrar mais algumas imagens para vocês, nessa sequência aqui. Deixa eu puxar um outro vídeo aqui. Só um minutinho. Vou compartilhar mais um vídeo, é curto também. Esse aqui foi eu que gravei. Foi gravado por mim. Esse aqui foi gravado na aldeia Piulaga, povo Uauxa. Isso aqui é um ritual deles. Importante. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Por alguma razão ele não está ativando. Ah, peraí, eu carreguei, foi a foto, fiz bobagem. Só um minuto. Janela, preciso carregar o QuickTime, o Move, esse aqui. Compartilhar. Gravado na aldeia Piulaga, povos Uauxas do Alto Xingu. Essa mulher se chama Camaiulalo, esse garoto é filho dela, e ela está passando uma ferramenta chamada Yapi-Yapi e arranca a pele. Isso aí que vocês estão vendo é sangue. Arranca a pele mesmo, sabe?
Essa coisa é muito forte. Então, esse é o Yap-Yap. Yap-Yap é um instrumento que eles usam para arranhar a pele dos jovens, para os jovens ficarem viris, para eles ficarem fortes. Depois eles passam uma mistura de pimenta e parece que dói pra caramba. E no final, a Camaiolalo, que é a mãe desse garoto, né, terminou de arranhar ele com a ferramenta. É uma ferramenta feita com dente de peixe, cravado numa cuia. E depois ela virou para mim e falou assim: você devia se arranhar, porque você vai ficar muito mais forte. Eu falei: não quero não. Pareceu muito duro. Então, essas coisas, né, produzem um estranhamento enorme em nós. A gente parece que não tem referentes para lidar com esses fatos, né? Essas coisas nos estranham. Me estranhou no momento, eu achei muito forte, sabe? Então, eu estou acumulando alguns relatos aqui para depois a gente falar sobre as representações. Deixa eu puxar mais um aqui. Tá um ruído de furadeira do meu vizinho, sabe? Eu vou abrir uma foto agora e vou contar a história por trás dessa foto. E aí a gente vai depois fazer um fechamento disso aqui. Meu vizinho barulhento com furadeira. Estão vendo a foto de uma mulher indígena? Está visível? Ah, legal. Agora eu estou vendo também. Essa mulher se chama Wokepé. E a única imagem que tem dela, ela viveu ela viveu até os anos 60, mais ou menos. E a família me entregou essa foto, né, e contou a história dela muito por alto. Ela morreu jovem. E ao longo do tempo, eles foram me entregando fragmentos da história da Wokepé. Primeiro, então, ela é do povo Auxa também, e esse povo não gosta de falar sobre os mortos. É um tabu. Pessoal, o ruído da furadeira está chegando, está incomodando aí? Tem um vizinho... Não. Tem um vizinho... Não, a gente ouve no fundo, mas não atrapalha. Pode ficar tranquilo. Ah, bom. Então, aí tem uma questão curiosa que é: os Auxas não falam sobre as pessoas falecidas, os entes queridos falecidos. Depois do Quarupi, depois que tirar o luto, aquela pessoa tem que ser libertada para seguir sua vida no outro mundo. É assim que eles veem. Então, eles não falam sobre as pessoas falecidas. Me entregaram essa foto, né? E aí eu perguntei, quem foi? É o Wokepé, ela morreu em algum lugar dos anos 60 ou 70, mas não queriam falar porque ela já morreu. Aí depois outra pessoa me entrega um outro fragmento de história, né? Ela foi nomeada pelo cacique Walacuiauá, que é um cacique histórico importante pra caramba, que era o pai dela, como a primeira mulher cacique. E aí, olha, outro fragmento de história. Muito jovem, era uma liderança, era uma mulher de personalidade forte, muito líder, e o pai, vendo ela resolvendo os problemas, nomeou cacique. Na tradição deles, só homens podem ser cacique. E aí isso gerou um problema, né? Gerou um problema enorme. E esse problema amplificou até o momento que ela foi assassinada. Ela foi morta bem jovem. E aí eles foram entregando vários fragmentos de história. Então, assim, no meu convívio com eles, né, foi, é uma história que eles queriam contar, mas era tabu e não podiam contar. E eles querem, né, de certa forma, as pessoas com quem falaram comigo, que são os familiares dela, querem muito falar da história dessa mulher, da Wokepé. E aí eu venho pegando fragmentos dessa história ao longo do tempo. Aí eu tô passando para vocês uma panorâmica para depois a gente falar das representações. A história do Wokepé, então, é uma história incrível. E mais uma cena, vou passar mais um videozinho aqui e depois a gente vai conversar um pouco. Mais um videozinho rápido. Essa dinâmica aqui é meio lerda, né? Não funciona muito bem. Isso aqui é uma cena que eu gravei dentro da Oca. O pessoal está se pintando para o Quarupi. Camaiolalo aqui.
Ayuelo, Cuyuci, é irmão dessa moça, está pintando. E isso aqui é são os dias que antecedem o Quarupi. Ok. Então, vocês viram um videozinho, né, da pintura, e eu vou mostrar aqui só mais umas 2 fotos aqui para vocês verem o produto final. É um vídeo bem curto também. Estão visualizando, né? Ah, ele está dando problema. Isso aqui é o pessoal já todo pintado para o Quarupi. Deu problema na apresentação aqui. O vídeo deu algum conflito. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Acho que vai ser melhor. Vamos ver se isso funciona bem. Eu queria mostrar uma cena do interior da Oca, o pessoal se preparando para o Quarupi. Acho que é uma cena muito linda. O vídeo está dando problema, não sei porquê. Codec. Está dando um ruído. Bom, paciência. Bom, é isso. Então, algumas cenas do convívio, né, da aproximação. Então, assim, foram 3 anos de aproximação com esses povos, né? Levou 3 anos para aproximar, para poder ser aceito, para ir para dentro da casa, para passar dias com eles, para ouvir as histórias e participar para valer. É um processo em que os indígenas têm muitos traumas de memória, de relação ruim com os não indígenas, né? De relação péssima mesmo, de violência por parte dos não indígenas, por garimpeiros, por fazendeiros, experiências ruins de quando eles vão à cidade, são maltratados, etc. Então, eles têm uma relação, assim, é uma relação que leva um tempo para você conquistar um espaço, sabe? E eu entendo perfeitamente, é absurdamente lógico que eles tenham essa atitude de não depositar a confiança de imediato na pessoa, né? Então, foram 3 anos de aproximação, e algumas cenas que eu gravei na última viagem que eu fui ao Xingu. Nessa aldeia, a aldeia Piulaga, uma aldeia que tem mais ou menos 500 pessoas, teve um Quarupi que teve mais ou menos 1.200 indígenas quando eu estava lá. Uma festa absurdamente linda e maravilhosa e pouco conhecida no Brasil. Às vezes você vê vídeo em japonês sobre esses eventos, você vê vídeo em vários idiomas, e pouco conhecido no Brasil. Agora os próprios indígenas estão produzindo muito material, né? Tá saindo algumas coisas. Mas, então, esse foi o período em que eu tive alguns choques culturais, né? Mesmo estando preparado, sabendo que eu ia enfrentar uma situação totalmente diferente da minha realidade, a gente depara com alguns choques, né? Várias foram as situações em que foi muito complicado de compreender algumas coisas. Por mais que a gente pense que tem recursos, a gente tem formação na área de humanas, entende de linguística, entende disso, entende daquilo, então vai ser tranquilo lidar com esses povos, né? Acontece que a minha relação como homem não indígena numa aldeia de povos indígenas, onde mais ou menos 10% falam português, é uma relação complicada, porque é um confronto de representações. Como eu represento o mundo é diferente de como eles representam o mundo, né? É absurdamente diferente. Um amigo indígena que estava escrevendo uma história tradicional do povo dele, fazendo um texto, né, traduzindo para o português, me pediu para fazer uma revisão de português na história dele. A história escrita sobre uma lenda, né? Para nós seria uma lenda, para eles a palavra lenda não é adequada. E aí ele me conta o seguinte, ele fala, olha, é uma lenda do meu povo, que é muito antiga, é ancestral,
e eu quero escrever para não correr o risco de se perder. E aí eu quero escrever também em português. Aí eu fui corrigido português. Aí eu começo a ler a história, ele fala assim, dessa festa, do surgimento de uma festa, né, da lenda em torno do surgimento da festa, e ele escreve em português, né, a festa, ele fala das características da festa, da importância, e diz que a festa começou no ano passado. Aí eu falei, ué, Maiokai, você disse que era uma festa muito antiga e tradicional, você disse, e agora no texto está que a festa começou no ano passado. Aí ele tentava me explicar e eu, tá, mas não está fazendo sentido ainda, é só um erro, se for só um erro, eu venho cá e mudo a redação, né? Mas havia uma percepção de que não era só um erro, de que a gente estava lidando com um fenômeno de representação. E principalmente a questão do tempo, né? Aí, depois de muita conversa com ele fala assim, é o ano passado do meu tataravô. Então, eu, como homem branco da cidade, eu vivo pelo calendário, né? A gente vive no calendário cartesiano, o ano passado é 2023. Não é a realidade deles. Eles não representam a passagem do tempo dessa forma. Eles não têm uma tabela cartesiana de ano 1, ano 2. Eles usam, claro, usam o nosso calendário, né? Mas a noção de tempo, a relação com o tempo é diferente da nossa. Então, essa coisa absurdamente simples, né? Um drama de 2 dias discutindo uma frase, abriu um horizonte enorme para compreender as representações desses povos. Uma outra coisa, me falaram sobre as criaturas mágicas, né? Tem criaturas que vivem entre o mundo, o reino que os homens enxergam e o reino que os homens não enxergam. Então, as criaturas que eles chamam de apapatais, são criaturas de um interreino, né? E seria algo parecido com o que a gente chamaria, talvez, de gnomo, de elfos, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, eles falavam muito sobre isso, e entre essas criaturas, tem uma criatura que eles chamam de Kamalohai, que é o dono do barro, o dono do brejo, e eles figuram ela como uma grande salamandra que tem ventosas nas costas. Eu tenho muitas figuras disso tudo, mas está meio burocrático ficar mostrando essas figuras, então eu vou falar sobre isso. Depois eu passo para vocês o roteiro da minha aula, e se tiver alguma dúvida, vocês podem falar comigo, eu indico referências posteriores. E aí eles falavam do Kamalohai, que é uma criatura que vive no brejo, e eu falava, não, mas não existe, né? Assim, vocês não vê. Não, a gente vê ela, de vez em quando a gente vê. Eles só falavam, né? E aí o que acontece? Quando eles vão ao brejo buscar o barro, a argila para fazer a cerâmica, eles têm que ter um respeito com esse Kamalohai. Tem uma relação de respeito. Então, depois dessa passagem com o Maiokai, né, de perceber o tempo, e depois de estar alguns dias na aldeia também, tinha dia que eu parava e olhava para o céu e falava, cara, é 9 da manhã ou 16 da tarde? Assim, sinceramente, eu não sabia que horas era, porque a minha noção de tempo também ficou muito dilatada, e depois disso, e eu conversei muito sobre o Kamalohai, e como professor de semiótica, né, eu comecei a imaginar que eu estou relacionando com todo aquele grupo de pessoas, né, com as histórias que eles me contam, com as realidades que eu vejo das festividades dele, a partir de um conjunto de signos semióticos que são meus, da cidade, né, de um homem da cidade, que não são adequados. Então, a semiótica diz que a gente tem uma relação intermediada com o mundo, né? Os trabalhos embrionais da semiótica dizia que a gente não tem uma relação real com a realidade. A gente está falando de uma ciência estruturalista, então eles podiam cravar uma estaca da realidade. Hoje, se você falar assim, não tem relação real com a realidade, um teórico vai falar assim, cara, não tem como definir a realidade. Mas no começo do século XX era aceitável alguém falar assim, olha, o que você enxerga da realidade não é a realidade, é um conjunto de representações que você carrega consigo. E essas representações, a semiótica chama de signos, e esses signos têm naturezas diversas. Aí eles desdobram, por exemplo, em um ícone, que é um signo que representa alguma coisa por similaridade, né? Você vê uma placa de trânsito que tem uma silhueta de uma pessoa, aquilo é um ícone de uma pessoa, ou seja, não é uma pessoa, não é realista, mas te faz remeter a uma pessoa. O ícone de uma sinalização de banheiro, masculino e feminino, são ícones de masculino e feminino segundo a nossa cultura, né? Segundo esse nosso repertório. Então, a gente relaciona com os ícones, depois com os índices, que são os rastros dos eventos que são deixados na realidade, os rastros dos eventos que são latentes, e, por último, os símbolos, aquelas coisas que nós pactuamos. Eu estou falando da tríade primária, ela é muito mais complexa, estou resumindo, aquelas coisas que a gente pactuamos que representam determinadas outras coisas. Então, de repente, eu me percebo ainda trabalhando com a ciência de mais de 100 anos de idade,
consigo me enxergar na aldeia, porque eu não estava me enxergando, não estava me percebendo na aldeia. Então, nesse momento, eu falo, cara, realmente, ele está me falando que ele vê o Kamaluhai, que é essa criatura mágica, que nunca foi catalogada, ninguém nunca viu. E eles representam, desenham, pintam e mostram muitas variações dela. E ele está me falando que vê o Kamaluhai. Mas a semiótica, o conjunto de semiologia que ele usa para relacionar com a realidade é diferente do meu. O meu repertório semiótico é totalmente diferente. E assim, provavelmente, né, hoje até a neurociência atesta isso, de que a gente ignora coisas e eventos que estão no nosso campo de visão, no nosso campo de percepção. Porque o cérebro opera o tempo todo resumindo as comunicações, operando a partir desses símbolos. Então, esse foi um dos choques, né, o choque das representações, o choque meu de vivência pessoal, de vivência lá no território, de vários dias no território, de realmente, assim, de chegar um momento em que eu começo a perder referência de tempo, depois eu começo a entender algumas palavras de Aruac. Então, essa é a imersão. Eu vou deixar a Luana falar, porque eu acho muito legal a gente interagir. A Luana levantou a mão, não foi? Ô, Marcos, desculpa, gostaria só de fazer um parênteses, porque esse teu relato me lembrou muito, eu orientei um aluno Makushi. Makushi. E é engraçado que o nome também é o mesmo, é muito próximo dessa entidade do barro que você falou. E a nossa pesquisa foi não pela semiótica, mas pela visão da materialidade. Como eu sou arqueóloga, nós começamos a nos questionar, porque a arqueologia está toda pautada nessa materialidade, na existência de evidências de alguma coisa. Porém, para os povos indígenas, as evidências elas estão incrustadas na natureza. E então ele contava algumas lendas, inclusive do barro, o que nós chamamos, nós ocidentais, de marmitas de gigantes, que são grandes buracos nas rochas próximos às pedras, eles têm toda uma simbologia para dizer que aquele local é sagrado, como você deve agir próximo daquele local e que ele está ligado a essas entidades. Então, não são eles que precisam se adaptar ao nosso mundo. Inclusive, a preservação do patrimônio, a proposta que eu trabalhei com esse aluno, é que a nossa forma de ver o patrimônio cultural precisa ser ampliada. E acho que a semiótica é um caminho muito interessante para a gente alcançar essa amplitude de conhecimento. Só gostaria de comentar essa proximidade entre os dois grupos para, enfim. Legal, Luana. Muito bom. Assim, eu acho muito legal a interação de vocês, porque aí a gente faz essa troca de conhecimento, esse compartilhar, que eu acho que é uma coisa importante para caramba quando a gente está estudando, está procurando se desenvolver numa área, é a gente despertar o prazer por aquele tema. Isso é essencial, né? É uma luta minha com os alunos hoje. Eu estou dando aula, aí eu viro para a sala, está todo mundo no celular. Parece que essa aula é horrível. Então, essa aula tem que ser legal, aprender isso tem que ser divertido. Eu tenho que vibrar quando eu descubro alguma coisa legal desse campo. Eu estou desenvolvendo nesse campo, né? Se a gente não desenvolve essa relação de afeto pelo aprendizado, pelo tema, pela temática, a gente parece que o conhecimento fica lerdo, fica lento, fica falho, né? Então, eu acho legal demais a interação e o compartilhar por isso. É claro que eu vou desenvolvendo meu raciocínio aqui, e a gente sabe da imensa possibilidade de cometer erros, né? De eu estar cometendo algum erro. Mas eu queria contar mais uma história. Essa é uma história ancestral que foi registrada pelos irmãos Vilas Boas. Então, assim, na verdade, né, só sublinhando o que eu acabei de mencionar, é que eu comecei a perceber que talvez, pelo menos comigo mesmo, de que todos os fenômenos que eu rotulava de imaginação, de fantasia, de lenda, eram, na verdade, inadequações da minha capacidade de representar aqui no universo. E naquele momento, eu, sinceramente mesmo, eu comecei a acreditar que aquelas pessoas estavam falando de coisas da realidade delas, que não eram devaneios, que não eram fantasias. E depois disso, eu fazendo uma revisão, estou fazendo uma revisão de Darcy Ribeiro e dos irmãos Vilas Boas. Tem muita coisa legal. Então, os Vilas Boas contam uma história exatamente na aldeia que eu estava, exatamente na aldeia em que aconteceu esse evento, né? Só que início dos anos 40, a história se passa, a aldeia Piulaga, fica mais ou menos a uns 3 quilômetros da aldeia, uma lagoa de 20 quilômetros, absurdamente linda e limpa. É um lugar muito isolado, não tem fazenda no raio de 300 quilômetros.
é absurdamente preservado, assim, sabe? Muito lindo. E a criançada vai, no final da tarde, tomar banho na lagoa. A comunidade inteira toma banho nessa lagoa. E aí a garotada, as crianças menores, tinham ficado para trás. Era um grupo de umas 20 crianças, estavam voltando para a aldeia, e uma onça pulou e pegou uma criança e correu para a mata. Uma criança de 7 anos. Matou a criança. E houve uma comoção enorme, porque não tem nada mais precioso do que a criança na aldeia. O Orlando Vilas Boas, ao longo de décadas no Xingu, ele cunhou uma síntese que é o seguinte: na aldeia, o velho é dono da história, o adulto é dono da aldeia, e a criança é dona do mundo. É exatamente isso. Para mim, é a melhor síntese até hoje sobre esse choque de realidades. Então, a criança é absurdamente importante, mesmo que ela seja de uma família distante, todo mundo se comove, a aldeia inteira entrou em comoção, e eles ficaram muito comovidos. O Orlando Vilas Boas contam que já era fim de tarde, e eles começaram a organizar para, no dia seguinte, um grupo de homens sair, caçar e matar a onça. E caçar a criança, localizar a criança. Então, eles saíram logo de manhã, um grupo achou a criança e voltou. Achou a criança morta. E aí eles se organizaram para matar a onça. A hora que eles estavam se arrumando para matar a onça, o pajé chegou, e o pajé ficou muito transtornado com a morte da criança. Segundo eles falam, foi o cara que mais abalou com a morte da criança. O pajé chegou e falou: não é para ninguém ir atrás da onça, é para ficar todo mundo aqui, porque a onça vai vir aqui, vai entrar na aldeia, ela vai vir até aqui para ser morta, e apontou para o meio do céu. Quando o sol estiver ali, o indicativo de meio-dia, né, a onça vai entrar. Aí o próprio Orlando fala que não acreditou, fala, claro que, mas não pode, tem que esperar para ver o que vai dar. Os indígenas também, alguns não acreditaram, e ele conta esse relato que ele e o Cláudio, o irmão, presenciaram, assistiram, e tem foto da onça, inclusive. Quando deu meio-dia, a onça veio caminhando, passou a 3 metros dele, ele relata isso, ela estava com a lateral do corpo toda arranhada, como se tivesse brigado com outro animal muito grande, e a onça atravessou, passou muito perto da multidão, com a cabeça baixa, deitou, pouco à frente da casa dos homens, deitou a cabeça e ficou quieta. 2 homens foram lá e bateram, quebraram o pescoço dela com um tacape e mataram a onça. E, assim, é um fenômeno, é uma coisa tão difícil da gente imaginar, né? Só cabe para nós, na ficção, na lenda. As nossas representações não dão conta dessas realidades. Aí a gente encaixota elas, a gente coloca elas num container, né? Um container acadêmico, epistêmico, containers diversos. Isso porque, na maioria das vezes, a gente não consegue se perceber como sujeito, como indivíduo no meio da pesquisa. A gente se perde, sabe? A gente só enxerga, a gente não se vê na pesquisa, que é um grande problema, né? Então, também foi essa história do Orlando, né? Eu achei uma história muito espetacular. Tem várias outras histórias que envolvem fenômenos desse nível, inclusive relatadas recentemente por um amigo indígena. Um amigo indígena me contou, recente mesmo, que lá é uma região muito isolada mesmo. Gente, não tem fazenda na região. Pensa você andar 300 quilômetros na mata para chegar na aldeia. É isso. E aí o meu amigo disse que estava vendo, começou a perceber rastros de cavalo na areia molhada da praia, do rio. O rio muito grande, e aí rastro de cavalo. E aí ele foi falar com o pajé, né, pensou que tinha algum branco, algum fazendeiro indo lá. Aí o pajé falou: não é branco, não é fazendeiro. Esse homem, esse cavaleiro anda aí desde a geração do meu tataravô. De tempos em tempos ele anda por aí. E realmente não é um lugar que dá para ir a cavalo, só você pôr o cavalo dentro de um caminhão e levar lá, porque não tem jeito de chegar lá com o cavalo. E eu acho que o cavalo duraria alguns dias lá, porque tem uma quantidade tão grande de predadores lá que... Então, essa é uma história que me contaram recente, né? Falou que era um fenômeno que tinha desaparecido há muito tempo, mas agora essa pessoa que anda a cavalo, que é conhecida, não é indígena, não é homem branco, é conhecida de gerações e gerações. Então, essa fascinação, né? Primeiro tem a fascinação da hipótese de a gente estar lidando com realidades muito mais sofisticadas e complexas do que a nossa. E segundo, o processo todo levar a esse encaminhamento de se perceber como um sujeito falho, tentando compreender uma realidade com instrumentos de linguística que não são suficientes, né? Naquele momento não eram suficientes. Então, essa é a primeira parte, né, que eu falo da minha aproximação, e eu sempre tive uma relação muito aberta com eles também, da mesma forma que eles me levaram e me colocaram dentro da casa deles. Eu dormi na rede, fiquei lá muito tempo. Eles vêm, ficam na minha casa, eu hospedo, vem família para cá. Então, é uma relação de reciprocidade, né?
Então, é a relação de aproximação com os Walshs. O povos Walshs, Iolaptis, eu tenho muitos conhecidos naquela região, muitos amigos, muita gente muito próxima. E aí, eu queria, então, fazer uma revisão breve. Aí, deixa eu pegar minha anotação aqui, que eu fui falando. Ler é quebrar o ritmo, né? Sempre que eu leio, eu quebro o ritmo da minha fala. Então, essa era a primeira parte, né? E aí eu queria falar agora um pouco, mesmo assim, numa perspectiva mais dos estudos dos não indígenas, né, sobre as representações, mas não necessariamente falando de teoria. Eu vou falar de um estudo. Eu escrevi 2 artigos recentes, um sobre o ATL, eles não foram publicados ainda, eles já estão protocolados, mas não foram publicados. Um sobre o acampamento Terra Livre e o outro sobre pinturas corporais indígenas, que são desviantes da tradição, desenhos que não são da tradição. Depois eu gostaria de mostrar alguma coisa para vocês. E, para fazer esses artigos, eu acabei fazendo um percurso dentro das representações. Na história, né, os historiadores, eu tenho mestrado em História, a gente tem uma certa cautela com o que se chama na história de obsessão das origens. Eu vou estudar um objeto e eu fico obcecado para descobrir a origem do fenômeno, do fato, da história. Isso é ruim na história, é um problema, né? Mark Bloch escreveu sobre isso, chama O Ídolo das Origens, a Obsessão das Origens, e eu fui fazer esse estudo, né, de representações originárias, que são muito antigas, já alarmado com isso, tipo, eu não estou necessariamente buscando as origens. Mas o estudo foi o seguinte, eu queria tentar um vislumbre de como essa sociedade construiu o imaginário dos indígenas. E aí, eu percorri um caminho que eu vou comentar com vocês, que eu chamo das representações seminais, ou seja, aquelas primeiras representações que ainda são persistentes na memória coletiva. Então, eu reli a Carta de Pero Vaz várias vezes, Pero Vaz de Caminha, considero um documento histórico importante, né? Não estou fazendo juízo de valor do negativo que foi o colonialismo, né? Só considerando a dimensão humana da coisa. Então, Pero Vaz de Caminha, em 1500, quando chegou ao Brasil, a primeira imagem que eles têm de chegar ao Brasil é de que eles chegaram no paraíso, no Éden, descrito pela Bíblia. Ele vai escrevendo e você fala, cara, ele está falando do Jardim do Éden. E depois você vai ver várias pistas de que eles tinham a impressão de que tinham chegado ao Éden da Bíblia. Porque eles falam da beleza dos povos, de como eles eram limpos, de como eles eram saudáveis, de como a natureza era intocada, de como ele dedica um tempo considerável a falar da beleza desses povos. Então, essa primeira imagem, que é a Carta de Pero Vaz, vai para Portugal, só que ela vai para a mão do rei, né? Eu não sei exatamente quem era o rei da época, eu não tenho memória suficiente para checar isso, mas o Pero Vaz manda a carta diretamente para o rei. O rei lê a carta, maravilhado com a carta, e era um documento importante, porque eles também não queriam que os espanhóis soubessem das navegações portuguesas, tinha um jogo de tomar cuidado com os processos coloniais, né, com as guerras e tudo mais. Então, ele manda que arquivem a carta na Torre do Tombo. Torre do Tombo é o cartório do Império Português, era um castelo muito grande, que tem uma torre, e todos os documentos que eram muito importantes e deveriam ser preservados ou colocados em segredo iam para a Torre do Tombo. E aí a origem da palavra tombar o patrimônio histórico. Tombar é isso, mandar para a Torre do Tombo. Hoje a gente fala assim, vai tombar o monumento, né? É uma palavra estranha, porque o primeiro referente dela é derrubar, né? Mas, na verdade, tem relação com essa história antiga. E aí, então, essa carta fica 200 anos lá. E essa carta, então, ela vai ficar na Torre do Tombo por 200 anos, ela vai ser redescoberta depois de 200 anos. Mas a primeira representação, então, dessas representações seminais, é do indígena, o habitante do paraíso, o ser mais maravilhoso do mundo, mais perfeito, é o que vai descrever o Pero Vaz. Acontece que um ano depois, né, Américo Vespúcio vai fazer a expedição que foi chamada Expedição Vespúcio, em 1501, apenas um ano depois de Cabral. Eu falei Colombo, cara, estou falando Colombo o tempo todo, eu estou fazendo eu não sei se eu fiz alguma confusão aí. A expedição de Cabral, né, na qual estava o Pero Vaz de Caminha, e depois a expedição de Américo Vespúcio, 1501. Vespúcio vem e ele faz um caminho diferente da expedição que estava o Pero Vaz de Caminha, e eles vão em algumas regiões do Nordeste e traçam algumas expedições para dentro do continente. E eles presenciam a primeira cena registrada de antropofagia. E eles ficam em pânico. Eles entram em pânico.
E aí eles constroem a segunda imagem seminal, a segunda representação seminal dos indígenas. Seres bestiais, seres demoníacos, bestiais, animais, criaturas assustadoras. São duas representações. E essas representações, claro, né, vão reverberar muito na Europa. No ano de 1537, olha, não passaram nem 50 anos do descobrimento, né? O Papa Paulo III, que era um cara muito, assim, muito audacioso, muito corajoso, o cara que excomungou o imperador da Inglaterra, ele excomungou o imperador porque o imperador divorciou e casou novamente. Ele foi chamado a se posicionar em relação aos indígenas, porque tinha essa dúvida, né? São pessoas geniais, bonitas, do paraíso, ou são seres bestiais? Mas a grande questão era, eles queriam que o Papa decretasse se esse povo tem alma ou se esse povo não tem alma. Foi solicitado ao Papa que assumisse um posicionamento. E o Papa publicou, né, a bula Universubus Christis Fidelibus Sublime Deus, 1537. E essa bula dizia: os indígenas são seres humanos com alma e devem ser respeitados. Houve uma pressão enorme dos colonizadores e essa bula foi derrubada um ano depois. Então, são todas representações de pessoas que estavam totalmente fora da realidade dos indígenas, né? E lidando com o indígena como se fossem todos uma etnia só, né? Ou seja, um continente que devia ter, na época, sei lá, talvez mais de 1.000 etnias, provavelmente tinha no Brasil nessa época. Então, essas representações, elas reverberam ainda nos dias atuais. Às vezes, a gente figura o indígena como esse ser do paraíso, e às vezes, principalmente quando as pessoas querem roubar alguma coisa deles, figuram como as criaturas bestiais do Américo Vespucci. E essa questão de tem alma, não tem alma, eu ainda vejo isso reverberando na questão das religiões nas aldeias. Ah, vou salvar a alma dos indígenas. Ainda vê isso, né? A gente ainda vê essas coisas. E eu, nesse percurso, eu considerei que essas representações reverberam até a contemporaneidade, resguardando o alerta da obsessão das origens. Eu não estava buscando a origem, eu estava querendo buscar conexões de representações que atravessaram o tempo, né? De como essas representações se deram. E aí, nessa pesquisa, né, eu deparei com, no trabalho do ATL, eu separei 2 eventos que aconteceram em Brasília e são bem documentados. Um era ainda o governo do Bolsonaro, teve uma reunião com na época era deputada a Pichana, em que ela denunciou uma reunião na Comissão de Direitos Humanos, uma reunião séria, e a Pichana denunciou que estava havendo um massacre no território Yanomami. Na época ninguém sabia, porque foi estourar agora, depois, né, que o Bolsonaro saiu, no ano seguinte, que estourou a questão dos Yanomamis. Então, a Wapichana convocou uma reunião da Comissão de Direitos Humanos e fez a denúncia. E aí tinha muitos indígenas com ela, de cocar, vestido com cocar, com roupas originárias, e um indígena estava com iPhone, e um deputado surtou, pensa numa pessoa surtada, começou a gritar: índio de iPhone aqui não, está no YouTube esse vídeo. O deputado ficou louco: índio de iPhone aqui não, índio de iPhone aqui não entra, e falando assim, como alguém possesso, não é alguém argumentando, alguém surtado. E expulsaram o indígena, e virou um inferno a reunião desmoronou, e puseram o indígena para fora porque ele estava com iPhone, que eu entendo como uma confiscação do direito da contemporaneidade indígena e confiscação do direito da representação política, né? Ou seja, ele não tem direito de estar ali representando o povo e a etnia dele, era isso que o deputado em questão estava dizendo que ele não tinha, confiscou dele esse direito. Então, nesse momento, o deputado estava dizendo o seguinte: se o indígena não trajar e viver totalmente segundo a tradição, se ele tentar ser contemporâneo, nós vamos roubar dele os direitos, confiscar todos os direitos dele aqui na cidade. Foi isso que foi colocado nas entrelinhas. Na mesma ocasião, um garoto jovem lá do Elapiti, eu conheço ele, que estava no ATL também, estava com o corpo todo pintado. Vocês viram a pintura corporal, né? Como é a pintura, leva mais ou menos 2 dias para fazer aquela pintura. Um dia para pintar o genipapo, espera o genipapo oxidar, no outro dia pinta o urucum, e depois de tudo pintado é que eles vão colocar a plumária para não sujar. Então, é um negócio que leva um tempo. Então, a pessoa não tira e coloca a pintura. Então, quem está no ATL, fez a pintura do corpo, fica com a pintura até o momento do evento, né? E o garoto estava com sede, e eles estavam ali na região da Esplanada, ele entrou, uma pessoa de uns 18, 19 anos, entrou no mercadinho para comprar uma garrafa de água.
outro surto. Surtaram no mercadinho, dizendo que ele estava pelado, na verdade ele estava de bermuda e sem camisa. Que índio pelado ali não. Índio pelado não, está sem roupa, não pode, e virou uma bagunça, saiu na mídia também, teve alguns veículos que cobriram isso. Esses dois eventos, eles são antípodas, né? São dois, denunciam um jogo que a sociedade faz com os povos originários, que é um jogo que não tem objetivo de resolver absolutamente nada, é um jogo que tem o objetivo só de confiscar os direitos deles. Então, primeiro, né, na Câmara, cobram que o indígena se traje de forma tradicional e que não usa iPhone. Depois, no mercadinho, falam, não, você está trajado tradicional demais, não pode entrar aqui. Então, esse jogo cruel, né, esse jogo que fica reverberando, que fica... Na verdade, são táticas que são repetidas à exaustão e que o objetivo é só confiscar o protagonismo, o direito de fala, o direito de presença, e são coisas da nossa sociedade, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso, discutir, debater sobre essas questões, para que elas não aconteçam mais, para que quem faça isso, né, pelo menos faça sob constrangimento, ou seja, a pessoa que tem a desonestidade de fazer isso, que faça sabendo que está fazendo algo errado. Então, esse estudo foi do artigo sobre o acampamento Terra Livre, e nesse estudo eu fiz uma leitura do acampamento como uma insurgência festiva, né? Tem uma filósofa franco-argelina chamada Marie Monzan, e ela estuda muito as insurgências, as radicalidades. Então, ela tem uma fala, né? Foi feito no Rio de Janeiro a fala dela, na época, no início da crise hiperconservadora que atingiu o Brasil. Ela esteve no Brasil e ela deu uma palestra no Museu de Arte do Rio de Janeiro, no MAR. Vou repetir a fala dela de memória aqui. Ela diz que a maioria dos debates políticos são desenvolvidos com dispositivos intelectuais, com jogo de representação, de intelectualidade, com dispositivos de oratória, de discurso. Mas que essa realidade, ela é volúvel. E ela considera, por exemplo, que o carnaval é uma insurgência festiva contra a ordem estabelecida. Na ausência de um discurso lógico, no momento que você não consegue argumentar e debater e desdobrar um discurso, a festividade, a ocupação da rua, é um discurso de uma topologia política. Aquilo é um debate político, ainda que não seja com dispositivos da intelectualidade. Então, aí eu estou tratando o ATL dessa forma, que, olha só, se o indígena não tem condição, se é roubado dele todas as condições de apresentar suas pautas e suas questões, a insurgência festiva é uma forma de resistência muito poderosa. E o ATL, né, o Acampamento Terra Livre, que vai acontecer em abril, se tornou um dos principais eventos do país. Eu arrisco a dizer que vai ser o nosso carnaval do futuro, porque é uma festa absurdamente linda, sabe? De ocupação, de insurgência. Então, aí, falando dessas representações, né, vai sobrar pouco tempo para falar do Foucault, mas o Foucault que aguente, ele é francês. Aí, falar um pouco das autorrepresentações, né, é um fenômeno que talvez muitos de vocês já conheçam. Por exemplo, a maioria das etnias, os nomes que a gente usa para identificar as etnias, na maioria das vezes, são nomes que não são autodenominação. Por exemplo, povo Carajá. Eles não se chamam de Carajá, eles não se enxergam como Carajá. Carajá era como os vizinhos chamavam, e os brancos aprenderam a chamar de Carajá porque os outros povos chamavam eles de Carajá. Carajá é pejorativo, é um macaco grande, significa isso, é um guariba ou um bugio. Era uma forma deles falar que aquele povo era feio como um macaco. Os indígenas rivais usavam essa expressão, ensinaram para os brancos, e nós adotamos essa representação como se fosse correta. Eles se chamam de Inã, que significa nós, é um tronco macro G. Eles se chamam de Inã. Povo Mati, do norte do Amazonas, eles não são matis. A grande maioria dos povos, o nome que a gente usa é errado e é preconceituoso. O nome indígena que a gente usa. Essa é uma outra representação que precisa de uma revisão. Então, o povo Mati, da região norte do Amazonas, eles foram chamados de matis porque os funcionários da FUNAI pensaram que eles eram os Matis, que é uma outra etnia. E aí, com a pronúncia ruim, chamaram de Mati. Representaram verbalmente como Mati, né? Eles se chamam de Muxabos, que significa tatuados. Eles fazem tatuagem. Eles têm na tradição a técnica de tatuar o corpo. Não é pintura, é tatuagem. Então, eles se chamam de Muxabos, que significa tatuados.
ou Decham Mictibo, que significa povos do rio acima, e um terceiro nome que eles se denominam é o Anibô, ou gente da pupunha. Pupunha é o coqueiro de onde eles tiram o espinho para fazer a tatuagem. Então, os nomes desses povos, né, a denominação, também ela está em descompasso com a história, essa representação apresenta um descompasso. E o povo Kayapó, né, que também nunca foi Kayapó. Os outros indígenas chamavam eles de Kayapó e os brancos aprenderam a chamar de Kayapó. E é uma nação, na verdade, né? Eles se chamam de Mepegocré, né? Os homens do buraco ou lugar da água, que a gente poderia traduzir para a baixada do rio, né? As pessoas que vivem naquela região. Eles são falantes do tronco G, né? E os subgrupos deles, né, são Gorotiri, Kubencrancré, Mecracontiri, Metupiri, o Xicrim, né, Kayapó Xicrim do KTT, como a gente chama, mas é só Xicrim. Então, aí eu estou citando só 3 povos, mas a grande maioria dos povos, a denominação é errada. Então, uma pergunta que fica, que vocês sempre devem fazer quando for trabalhar com povos indígenas é: qual é a autodenominação desse povo? Tem a denominação histórica indígena, e é importante verificar a autodenominação, como eles se chamam, como eles se apresentam, né? Os Uauchas, por exemplo, as pessoas chamam de Uaurá. Aqui, até na universidade a gente chamava de Uaurá. Primeira estadia minha na aldeia, eles falavam, a gente não chama Uaurá, a gente chama Uaucha. E por que chama Uaurá? Os brancos não sabiam pronunciava errado, e ao longo do tempo virou Uaurá, é o Uaucha. Uma festa famosíssima, você já deve ter visto muita reportagem dela na TV, Javari, eles falam do Vale do Javari, é uma palavra errada, Iauari, e aí uma série de termos que a gente tem que ter um certo cuidado dessas questões das representações. Aí eu estou falando de todo esse conjunto de representações como fatores intervenientes na constituição do imaginário desses povos, né? Fatores que nos atrapalham a compreender a realidade desses povos. Todo esse conjunto de representações que eu trouxe, de vivência, de expressões, de conflitos, então eu estou tratando como indícios, né, de fatores intervenientes que nos levam a uma certa imprecisão na relação com eles, a equívocos, a uma condição de precariedade na relação com os povos indígenas, principalmente nós acadêmicos, né, que vamos estudá-los e tudo mais. E aí o que acontece, né? Nos estudos acadêmicos, né, eu trabalhando principalmente com arqueologia do saber, do Michel Foucault, então, vem algumas questões, né, assim, por que a representação é importante, por que é importante discutir a representação, ou como se representa uma pessoa, um fato, um fenômeno, uma história, por que é importante discutir isso? Aí, pegando o viés do Foucault, né, eu vou pegar 2 conceitos do Foucault, que é o enunciado e o arquivo. E o discurso, né, o discurso, enunciado e o arquivo. O discurso, toda a construção discursiva para Foucault, é a expressão de uma representação de poder. E aí, o que é uma construção discursiva? Por exemplo, um campo de estudo é uma construção discursiva. A gente pode falar que a história é um discurso, a arqueologia é um discurso, a psicologia é um discurso. E esses discursos, eles são construções de poder. Eles são construções de poder, ou seja, de poder de decretar a forma correta de colocar numa contingência simbólica um fenômeno, um fato, ou uma pessoa, ou uma história qualquer. É nesse sentido que o Foucault vai trazer, então, né, de como o discurso é poder. E aí, uma coisa que eu acho interessante também, que foi importante para mim, né, o conceito de enunciado segundo Foucault. O conceito de enunciado segundo Foucault. O enunciado, ele não é necessariamente uma fala, uma frase, uma estrutura frasal, um ato de fala. Foucault coloca como uma condição, aquilo que dá a condição para uma história se estabelecer, para um discurso se estabelecer. Foucault considera que o enunciado é alguma coisa que atravessa os signos, que atravessa as palavras, que atravessa a gramática, que está por trás da gramática, e o enunciado é aquilo que dá a condição do discurso. Sem o enunciado não teria discurso. E aí eu vou citar o caso, 2 casos, né? O primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, do que parece um bando de homens agredindo uma mulher numa festividade indígena. Esse enunciado está no campo de imanência das pessoas da cidade, onde ocorrem as lutas pela emancipação e direitos da mulher. Então, a gente enquadrou aquela história no nosso enunciado. Ou seja, a condição que nós tínhamos para fazer a leitura daquele fenômeno era, a gente sabe dos fatos, né, do grande problema, né,
assim, da grande luta e da violência, do feminicídio, da violência contra a mulher e tudo mais, é uma questão sensível da nossa sociedade hoje. Então, eu compreendo perfeitamente a primeira leitura daquele vídeo, né? Mas, então, o que deu condição para a gente ler aquele vídeo é a nossa condição de pessoas das cidades que têm lutas políticas contemporâneas, que são conhecidas, que são sensíveis. Não é um discurso de valor, pelo contrário, né? É um discurso disso, é muito importante, mas aí a gente vê um enunciado atingindo um evento, um fato, um evento indígena, né? Uma questão indígena. E o enunciado, então, é todo esse conjunto de coisas que vai dar a sustentação do discurso, né? O enunciado, então, ele também, de certa forma, ele vai sustentar, ele vai dar contingência para a narrativa. E aí o Foucault vai falar também do arquivo, né? O arquivo, aí falando, vamos pegar, sei lá, vou pegar um recorte aqui, né? Um arquivo de documentos históricos que a gente, eventualmente, vai desenvolver uma pesquisa, vai trabalhar aquele material como levantamento de dados e tal. Foucault considera que os arquivos são organizados e ordenados segundo estruturas de poder, porque existe uma lógica de exclusão, de organização, de hierarquização daqueles arquivos. Então, ele vai avançando nas representações. O que o Foucault vem fazendo é um estudo mais contemporâneo das representações, menos rígido do que o estudo da semiótica, né? A gente faz a crítica da semiótica, ela é importante para a gente entender, mas o Foucault vem fazendo esse estudo mais profundo de como as estruturas de poder se ocultam nos discursos, nos enunciados e nos arquivos. Então, por exemplo, quando a gente escreve uma monografia, uma tese, uma dissertação, a gente elabora um referencial bibliográfico, né, que é um conjunto de arquivos. Só que aquele referencial, a gente excluiu uma quantidade considerável, né? A gente leu e excluiu alguns livros, eles não foram, na verdade. Esse ato de exclusão é uma relação de poder do arquivo. E o enunciado é esse conjunto de coisas que vai nos dar a condição de fazer a leitura de fazer a representação e a leitura desse fato, né? Então, eu penso que a gente está lidando com uma série de problemas quando se refere aos povos indígenas, e o primeiro alerta que fica é ter uma relação de pensamento crítico sobre o que são os nossos enunciados de pessoas das cidades, e eles não são instrumentos adequados para lidar, assim, na maioria das vezes, eles não são instrumentos adequados para se lidar com os estudos. É necessário fazer um esforço crítico para compreender a realidade dos indígenas. Eu vou citar mais uma outra história, né? Por exemplo, os povos Uauchas são uma sociedade androcêntrica. Significa que os homens, o poder converge para a masculinidade. Sempre que a gente fala disso e apresenta isso, é muito frequente as pessoas fazerem uma relação com machismo, com patriarcado, que são conceitos que não se aplicam lá, porque não tem propriedade, não tem herança, não tem o filho mais velho que herda a fazenda. Essa relação, esse enunciado nosso, por exemplo, ele é um problema. E eu já vi essa questão provocando ruído em estudo de doutorado, em tese. Já vi essa questão produzindo ruído, assim. Então, essa é uma questão importante da gente considerar, né, sobre o nosso conjunto de enunciados, o nosso conjunto de arquivo, as representações, que são os recipientes, né, as representações têm a função contingente dos discursos, e de como isso, então, vai afetar todos os estudos, né. Eu falei dos Uauchas, que é uma cultura, né, um povo androcêntrico, e do outro lado a gente fala dos Metuktires, dos Mebegocrês, que as mulheres são o centro de poder, as mulheres são muito fortes. O próprio Orlando Vilas Boas relata, ele fala sobre isso, né, que nenhum indígena jamais retruca uma mulher Metuktire. Uma anciã, então, ninguém nunca retruca ela, nenhum homem jamais retruca uma Metuktire. E ele fala disso porque ele viveu uma situação bastante complicada lá no território Metuktire. O primeiro contato que eles tiveram, os indígenas, os Metuktire receberam ele, estava ele numa comissão, estava ele, o irmão, um grupo de, eu acho que mais ou menos 10 pessoas, inclusive indígenas de outras etnias, e os Metuktires receberam eles bem, mas teve um momento em que os indígenas estranharam e começaram a ter uma relação de agressividade com eles. E cercaram eles, né? Depois eles descobriram que as mulheres tinham fugido para o meio da mata e os Metuktires haviam atribuído a presença dos homens brancos à fuga das mulheres. E eles pensaram, olha, se não tem mulher aqui, então essa sociedade vai deixar de existir. Aquela coisa da cabeça do indígena, né? Tudo aconteceu em uma única noite. E aí os indígenas reuniram essa expedição de branco, levaram para uma clareira, fizeram uma fogueira e fizeram um acordo com eles. Falou, olha,
até amanhecer, se as mulheres não voltarem, a gente vai matar vocês e enterrar aqui. E o Orlando conta essa história, né? E aí eles ficaram, e os indígenas ficaram cantando e provocando, e eles lá no meio, inclusive outros indígenas de etnias que estavam lá junto. E aí tem um momento em que eles falaram, a gente vai morrer, né? Já está quase amanhecendo. Apareceu um ancião, veio um ancião, e saiu da mata, e entrou, atravessou os guerreiros, pegou os caras, e saiu com eles, e levou até o barco, falou, vai embora. Salvou a vida deles, né? Então, assim, aí ele fala disso, de que é a presença, ele vai descrever a presença dessa mulher, dessa anciã, como uma potência enorme, né? De entrar e de enfrentar um grupo de 200 guerreiros, e ninguém fala nada, e tirou os caras do meio, e levou, e colocou na canoa, e mandou embora. E tem um vídeo dele contando essa história, o Raoni é Metuktiri, né? O Raoni era jovem na época, quando isso aconteceu, o Raoni devia ter uns 20 anos. E tem um vídeo dele, mais contemporâneo, eu acho, dos anos 90, ele contando a história, o Raoni sentado do lado dele, e o Raoni rolando de rir da cena, tipo, eles quase morreram e o Raoni achando engraçado. É engraçado o drama, né? O drama em cima do drama. Mas eu penso que, assim, eu queria passar essa leitura ampla, né? Talvez não tão acadêmica, não tão amarradinha, sobre o desafio de lidar com a representação dos povos originários. E eu venho trabalhando com isso, é tema, né? Agora, recente, eu fiz um trabalho que me deu um prazer enorme, que foi o resgate de uma pintura corporal esquecida. Foi um percurso de quase um ano de pesquisa, mas eu consegui reconstituir a forma do desenho da pintura corporal. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Eu só tenho o JPEG dela, mas eu vou mostrar rapidão. Não vou delongar, não. Só um minuto. Às vezes, de uma coisa pequena, você vai desdobrando e a história fica tão longa. Vocês estão vendo um desenho de um homem? Apareceu? Sim. Então, essa pintura se chama o Eriquirape para os Wauchas, a Pasa para os Eulapitis, a Pacha para os Nafuquá, e eu encontrei uma foto lá no IGPA, uma foto muito deteriorada, uma foto de cromo positivo, que deteriorou bastante, e aí essa pintura a gente nunca tinha visto ela. Eu já vejo pintura corporal há muito tempo, a gente tem uma certa sensibilidade, né? E aí eu até comentei com o Frederico, nunca vi essa pintura. E aí teve a ocasião em que os Wauchas estiveram em Goiânia, a gente perguntou para eles sobre o que era a pintura. Mas ela está muito deteriorada na foto, sabe? E aí, depois de muito esforço, o primeiro grupo falou, olha, é uma pintura que só os anciões fazem. Eles falaram de um jeito engraçado. Só os homens que não namoram fazem essa pintura. Isso aqui que vocês estão vendo é um desenho a carvão que eu fiz. É um desenho que tem 1 metro por 70 centímetros. E aí tem uma série de croquis até chegar na solução final de, não, a estrutura é essa, o desenho é esse. É feito com urucum e genipapo, esse desenho. Então, o primeiro grupo Waucha falar para nós, é uma pintura que só os homens que não namoram fazem. E eu achei estranho, falei, como assim? Aí depois a gente entendeu que ele estava falando dos anciões, né? Dos homens velhos. E aí, depois, a gente tinha muita coisa para tratar com eles, isso virou um parágrafo numa pesquisa e numa publicação, e 2 anos depois eu falei, não, vou estudar, agora vou me deter a esse estudo. Aí eu comecei a conversar com o pessoal e fiz o resgate dessa pintura corporal, e fiz o resgate assim, né? Fui fazendo vários desenhos e mandando para eles, e eles foram aprovando até chegar no refinamento que eles concordaram, o desenho é assim, agora está correto. Então foi um trabalho assim, a gente trabalhou junto, né? Um trabalho, uma simbiose. E aí foi feito o desenho, e foi engraçado porque depois que esse desenho ficou pronto, vários passaram aqui em casa e tiraram foto na frente do desenho. O Tapiuá, que é um amigo, falou, muito tempo que não se faz, vou fazer esse ano. Então a gente acaba mexendo com isso, né? E eu entendo que a pintura corporal é uma expressão mais potente do indígena, sabe? E eu acho que é o que dá a presença do indígena. Se você vai no Guarupi, se você vê do quanto a pintura corporal
desse povo é bonita, do quanto a festa é bonita, do quanto a cultura deles é incrível, de quanto esse povo tem a nos ensinar, né? Eu acho que essa é a abordagem que a gente tinha que considerar valiosa. Eu acho que eu falei demais, castiguei o Foucault, não desdobrei muito minha paciência, melhor falar de índio do que do Foucault, índio aspas, indígena. E aí eu queria abrir, pelo menos, para a gente ter uma interaçãozinha aqui no final, se alguém quiser comentar, perguntar, eu gostaria de... Espero que tenha sido produtivo minha fala. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma correção, eu posso ter escorregado em alguma coisa também. Sempre a gente erra, né? O Everaldo levantou a mão. Parabéns, professor. Muito, muito bacana as suas colocações, as histórias, e no final descobri que o senhor é um grande artista ainda. Obrigado. Lá no começo da sua fala, eu acabei, a minha memória afetiva me levou lá para a minha primeira aula de antropologia. A professora nos apresentou um texto do Nassirema. Oh, legal. E aí eu nunca tinha tido contato, eu fiquei apavorado com aquela cultura. Eu falei, mas quem que é esse povo? Quem que são essas pessoas, né? E é muito interessante porque, ao final, né, enfim, dá o spoiler aí para quem não leu, mas a gente leva um susto, né? Diz, poxa, mas realmente essa questão da interpretação de como nós olhamos o outro, né? Uhum. Esse filtro que nós temos na nossa sociedade. Eu, por exemplo, quando eu trabalho a temática indígena na sala de aula, sempre que se coloca imagens das indígenas nuas, seminuas, gera risada, gera essa coisa assim, sexualizada, né? Uhum. E a primeira coisa que eu faço trabalhar é isso, né? Eu disse assim, poxa, você tem que entender que eles não têm essa mesma interpretação que nós temos, né, do nu, né? Então essa ideia do nu já está mais na nossa cabeça do que realmente na imagem, né? Sim, então, sim. muito essas questões semióticas que o professor colocou. Parabéns, professor, muito bom mesmo. Obrigado, Everaldo. Prazer estar aqui compartilhando com vocês. Eu vou anotar o meu Instagram aqui, que tem muitas representações de desenho de indígenas, coisas que eu desenho, um monte de projeto para resolver ainda. Estou anotando aqui no chat, tá? Meu Instagram é esse aí, ó. Esqueci o arroba no começo, mas é esse aí. Depois vocês entram lá. Muito bom, professor. Eu fiquei aqui, assim, anotei muita coisa, eu gostei muito. Vou aguardar a publicação dos artigos. Eu mando o link para você, assim que publicar. Eu compartilho aqui com a turma, e também o pessoal acompanha lá no seu Instagram, vai ser ótimo. Mas Legal, eu te conheci recentemente, né, muito recentemente, agradeço muito essa participação sua aqui, colaboração conosco, e gostaria de, se você pudesse falar dessa trajetória, né, fiquei imaginando assim, como você agora está imerso lá, né, entre esses povos, mas como é que foi isso? Como é que isso se deu? Até você falou que é uma aproximação que é demorada, né? Mas como é que foi esse seu interesse e chegar nesse ponto que você chegou? Foi uma aproximação, assim, parece que o universo faz umas sincronicidades estranhas, né? Eu não sou supersticioso nem nada, mas, assim, tem umas coisas que acontecem de uma forma muito estranha, muito síncronas. Quando eu estava trabalhando no INEP, lá em Brasília, eu estava na equipe de consultoria, e eu ia uma vez por mês, saía de Goiânia, foi 2 anos essa rotina. Uma vez por mês eu ia a Brasília e ficava um final de semana lá trabalhando. E aconteceu que num desses finais de semana estava acontecendo o Fórum Internacional da Água. Foi 2017 ou 2018, eu não lembro ao certo. Estava acontecendo um fórum lá. Era um evento muito grande, internacional, e eu fui num espaço de exposição ali do Plano Piloto, o museu, aquele museu da abóbora, perto da catedral, eu sempre esqueço o nome dele, Museu Nacional. E tinha uma exposição dos indígenas lá, sabe? Dos Eolaptis, uma exposição de fotografias. E eles estavam vendendo artesanato do lado de fora. Aí eu fui comprar artesanato da mulher, e eu falei com ela, perguntei o preço, e ela me respondeu em Aruac. E aí, porque a gente pensa que indígenas todos falam português. E a grande verdade é que, pelo menos no Alto Xingu, é a minoria que fala português. Eles falam, tem indígena que fala 4 idiomas, mas dos idiomas lá da região.
Aí ela respondeu em Aruac e eu falei, tá, não entendi, né? Aí a outra pessoa falou com ela em Aruac, o outro falou com o outro em Aruac, aí veio um falou português comigo. Aí ele foi muito simpático, conversei com ele, e ele falou um pouco da cultura, e eu perguntei, eu posso ir na aldeia de vocês? É possível? Ele falou, é possível. Aí ele me passou um telefone, aí foi um processo de 3 anos, ele passou um WhatsApp, né? Essa pessoa morreu antes de eu ir lá, primeira vez. Ele faleceu. E aí, depois que eu fui, assim, a gente comete erros pra caramba, né? Não pensa que o primeiro contato seu com o indígena vai ser totalmente acertos, não. Mas eu penso que se a gente considerar como criaturas que erram e seguem em frente, não tem nenhum problema. A pesquisa é isso, né? A universidade, a academia existe porque existe a possibilidade do erro, a possibilidade do estudo estar errado, e aí tem que fazer a revisão. Eu que vou publicar uma tese, alguém vai ler, fazer uma revisão, ou seja, tudo gira em torno da possibilidade de a gente ter equivocado. Então, errar não é necessariamente ruim. Então, esse primeiro contato que eu fui lá, aí eu fiquei 10 dias e foi no Guarupi, sabe? Foi a primeira aproximação. E depois, por exemplo, meu amigo Manuel Akai, que tem uma história incrível, ele falou para mim assim, lá na aldeia, falou, ó, quero ir conhecer a cidade grande. Eu falei, tá bom. Aí ele veio aqui para casa com a família. Aí ficou uma semana aqui. Aí a gente andou, e foi a primeira vez deles na cidade grande. Foi incrível também, assim, para mim também, né, ver, acompanhá-los nessas experiências, que muita coisa é muito estranha para eles, né? A gente anda por aqui e as coisas, às vezes, são absurdamente esquisitas. Gente dormindo na rua, miserável, é assustador para eles. Criança, então, caramba, por que está acontecendo isso, né? E é difícil explicar, né? A gente explicar essa distorção social. E essa aproximação foi acontecendo. Depois eu fui lá, eles vieram aqui, foi adquirindo confiança. O meu amigo estava muito querendo fazer o curso intercultural da UFG, falou que tinha reprovado nas primeiras provas, estava com problema na redação. Aí eu passei um tempo trabalhando na redação com ele à distância, depois ele fez a prova, passou, está super feliz, fazendo o curso. É uma relação de confiança e troca. Eu não tenho uma relação de poder com eles, eu não chego lá querendo ensinar nada. Eu acho que o maior erro nosso quando a gente vai a esses territórios é pensar que a gente vai lá ensinar alguma coisa que eles não sabem, presume ignorância, né? Presume que vou chegar lá e, como salvador da pátria, a gente tem que policiar muito isso, sabe? Isso é problema na relação com os indígenas. A gente vai lá, se eles pedirem ajuda, a gente vai ajudar. Mas, assim, não sai apontando diagnóstico para todo lado que é ruim. Isso atrapalha a relação, sabe? E eles são, como eu disse, né, tem a desconfiança da relação com os não indígenas, que é uma desconfiança histórica. Eu conheço, por exemplo, o povo Iujá, eu considero muito amigo do Carim, o cacique Iujá é um cara importante. Eu descobri agora recente, na revisão, ele não me contou essa história, eu descobri fazendo a revisão dos Vilas Boas, que os fazendeiros chamaram os Iujás para uma festa e deram muitos sacos de farinha de presente para eles, envenenados. Morreram 70% da aldeia. Agora imagina o cara que fez isso. Isso foi recente, cara, isso não foi muito antigo. Esse povo é do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso. Ou acho quase fronteira do Pará. E é claro, eles retraem totalmente, né? Eles não querem contar. Branco não presta, branco não é de confiança, branco é mau. Os corubos, né, do norte do Amazonas, a mesma história, os fazendeiros chamam para uma festa, muita comilança, e começam a matá-los de tiro. Os que fugiram para a mata não querem contato com brancos. É uma das etnias isoladas hoje. No Xingu, não é assim, praticamente não tem etnia isolada mais. Mas a desconfiança, eles conversam, né? Então, e eles também são muito bons, assim, eles são muito malandros para sacar o caráter das pessoas, sabe? Então, eu acho que tem uma relação franca mesmo, de confiança, e a aproximação acontece. As coisas acontecem, se a gente tiver, eu digo, se a gente tiver prazer pelo que faz, né, se a gente faz as coisas com vontade, a realidade, sei lá, alguma coisa nos impulsiona para a solução. A primeira vez que eu saí de Goiânia para ir lá, eu dirigi umas 10 horas até a última cidade, Querência Gaúcha, saí de carro daqui, de madrugada. Cheguei em Querência, aí fui para o território, né, você dirige mais ou menos 200 quilômetros em estradas de fazenda, depois você entra no território, aí é mata mesmo, 5 horas da tarde tem que ligar o farol do carro, porque fica escuro. Uma região absurdamente inóspita, e primeiro eu fui chegar na travessia da balsa, no rio Culuene, é um rio muito largo, muito grande, e
um indígena estava empurrando, colocaram o meu carro em cima de uma balsa, é um carro grande, um Jeep Wrangler, e colocaram em cima da balsa, e aí amarrou a canoa com o motor para puxar a balsa. E aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. E não deu certo, a correnteza levou a gente. Era noite, estava eu, uma família de indígena com criança, eu falei, cara, essa balsa vai virar no meio do rio. Eu não conseguia ver a borda do rio. Peguei minha mochilinha e falei, vamos esperar, né? E, assim, uma série de experiências, você tem que ter muita vontade mesmo, senão você não vai. E aí a gente ficou encalhado, a balsa encalhou no banco de areia, e lá é um lugar tão remoto que quando alguém vê uma luz no rio, a pessoa vai lá ver o que é, porque tem alguma coisa errada de noite, né? E aí viram nossa lanterna, chegaram 2 barcos grandes lá, tem uma base lá da FUNAI, aí os caras tiraram nossa balsa e levou para o barranco. Eu dirigi mais umas 2 horas, cheguei numa aldeia que eu não sabia onde eu estava, dormi na oca, no outro dia eu amanheci, parecia que estava em outro planeta, ninguém falava português. Mas, assim, aquela experiência que vale uma vida, sabe? Hoje é meu amigo, essa família que me acolheu na primeira noite, é o Tunuli, ele já veio várias vezes aqui a Goiânia, a família já veio aqui. Então é isso. E assim, a minha leitura de lazer também é sobre indígena. A minha pesquisa é sobre indígena, os meus livros de cabeceira que eu leio antes de dormir é sobre indígena. Eu não considero como um trabalho, como uma coisa que está me castigando, sabe? Então é isso. Muito bom, toda essa experiência. Lembrei do Elias com enfoque nativo, né? É viver realmente, né? Na prática, na experiência, todo esse conhecimento adquirido. E aí, agora, você como representante também do IGPA, gostaria que você falasse um pouquinho também, né, do Instituto, para a nossa turma aqui, que é bem interessante, que é o maior acervo mundial em relação a documentários sobre indígenas. Se você puder comentar um pouco. Sim, sim. É um acervo de fotografias, de negativos, né? Na época da fotografia analógica. É um acervo considerável. Deixa eu colocar o link dele aqui, porque até vocês entram facilmente lá depois, se quiser fazer pesquisa. Vou colocar o link aqui no chat. IGPA. Aqui vocês vão ver os números. Eu citava esses números todos de memória, mas às vezes eu dou uma escorregada. Mas é uma quantidade enorme de fotografias, centenas de milhares de negativos, de cromos, e uma sala gigantesca cheia de filmes, de filme de fita, né, daquele filme antigo ainda, todo por tratar ainda. Esse acervo, ele é praticamente a vida e obra do Jesko von Puttkamer, que é um alemão que veio para Goiânia. Ele é um cara que viveu a Segunda Guerra em campo de concentração, era judeu-alemão, a família toda foi assassinada, ele foi parar num campo de concentração, fugiu do campo de concentração, ele era de família rica na Alemanha, desiludiu com a vida, desiludiu totalmente com a vida. Eu acho que ele apontou no mapa para algum lugar e deu Goiânia, e ele veio parar aqui, lá nos anos 50, e ele começa, ele foi convidado pelos Vidas Boas para ir para o Xingu, e ele começa a produzir, fotografar obsessivamente. Ele gasta tudo que ele tem, até o último dia de vida, fazendo os registros, porque ele meio que encontrou naqueles povos uma comunidade perfeita, pessoas que não acumulam, que não tem propriedade individual, a propriedade é da comunidade, é coletiva, é uma sociedade estável, uma criança muito bem tratada, não tem violência, não tem agressão, e ele maravilhou com aquela realidade. Então, toda essa produção de uma vida inteira hoje está no IGPA, que são cromos, negativos e diários de campo, manuscritos em alemão. Aí você imagina o desafio da Marlene traduzir isso. É uma tarefa que vai ter que fazer. E tem a parte de vídeos. Deixa eu mostrar uma fotozinha para vocês aqui dos vídeos, que é impressionante o acervo. Deixa eu mostrar rapidamente aqui. Só para vocês terem uma noção do volume da coisa. Vale a pena, talvez, vocês marcarem uma visita técnica lá, sabe? Agendar, vir o grupo para conhecer, para passar uma manhã. Eu já levei meus alunos para fazer visita técnica. Vocês estão vendo uma foto aí? De repente. Apareceu a foto? Assim, não. Agora sim, agora apareceu.
Então, isso que vocês estão vendo aí é a sala de... essas coisas amarelas e azuis são fitas de vídeo, de filme. São filmes, né? Esse rapaz aqui é o Kuyusi, a esposa dele é a Kerrei, e os 2 garotos são filhos dele. São amigos lá dessa região que eu falei. Eu levei eles, sempre que eles vêm, eu levo lá para ver o acervo e tudo mais. Isso aqui que vocês estão vendo, que vai até o teto, é uma sala de uns 50 metros quadrados, são fitas, são fitas de filmes antigos, a maioria ainda por digitalizar, sabe? Então, só para você ter uma ideia desse acervo. Aí tem um acervo fotográfico, o acervo de... então, é o Cesco von Puttkamer, Adrian, que era um inglês, que trabalhava com o apoio da BBC inglesa, ele fez um trabalho incrível no Xingu e na Amazônia, e quando ele morreu, ele doou o acervo, está todo na PUC hoje, veio da Inglaterra para a PUC, e esse conjunto de coisas, né? Vicente, que era um cara daqui de Goiânia que trabalhava com o Adrian, e as aventuras desse povo, assim, é uma coisa de outro planeta. Lá no IGPA, por exemplo, tem flechas do povo Uruê-Uauau. As flechas têm mais ou menos 1,80 m. Eles recolheram as flechas de um ataque que os indígenas fizeram neles. Eles correram para a cabana, os indígenas fecharam a cabana, e essas flechas estão no IGPA. É uma história incrível, né? O pessoal foi mexer na flecha e descobriu que ela ainda está envenenada, a ponta ainda é envenenada ainda hoje. A gente estava protegendo essas pontas. E, nossa, eu falo, o Brasil tem uma história tão maravilhosa e a gente está aí vivendo umas histórias tão lixo, né? Tão ruim. E o GPA, então, é esse lugar de memória, e como lugar de memória, ele é permeável à pesquisa. Se você quiser desenvolver um tema de um povo, um tema sobre acervo, é totalmente permeável. Eu estava sugerindo a visita técnica, né? Talvez vocês marcarem de vir fazer uma visita técnica. Faria um passeio para ver todos os detalhes do acervo, para conhecer os equipamentos e tudo mais. Mas é isso, é o maior acervo. Nossa, muito interessante e com muitas possibilidades, né? A gente poderia ver depois quem está aqui na região, quem está em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, e quem quiser vir, é claro, a gente poderia até agendar, né, uma visita aí, orientada por você no IGPA. Muito interessante. Eu acho que é muito legal. A gente pode ver alguns filmes, a gente tem filmes bem raros, né? Tem gravações lá dos anos 40, dos povos indígenas. Tem um confronto histórico entre os Metuktires e os Crenacoroures. Os irmãos Vilas Boas, eu falo assim, a sincronicidade do universo. Os irmãos Vilas Boas estavam subindo o rio de canoa, encontram um grupo de indígenas, e eram os Metuktires que tinham entrado em combate com os Crenacoroures, talvez a última batalha entre os indígenas. E eles gravam isso tudo, esses vídeos são originais, estão conosco. Os índios feridos, sabe, da batalha e tal. Tem umas coisas de outro planeta lá, vale a pena vocês conhecerem. Sim, a Valéria, olha, o Alberto, o pessoal manifestou interesse aqui, olha. Então, Alberto está aí. Vai ser legal a gente fazer essa visita. Em julho você está aí no IGPA? Está de férias? Julho é férias. Teria que ver se é possível alguém abrir. Eu me disponho a abrir, só que eu não sou o técnico que tem as chaves, vamos colocar assim. Mas vocês podem tentar organizar, por exemplo, pode fazer uma visita, incluindo o Memorial do Cerrado, né, o Museu do Trópico Subúmido, porque lá, para quem é da arqueologia, tem um material fantástico. Então, daria para fazer um roteiro, a metade do dia, a parte da manhã no IGPA e a parte da tarde no Memorial do Cerrado, no Instituto Trópico Subúmido, porque lá é muito foda também, vale a pena. Aí seria uma visita bem legal, dá para fazer um programa bem interessante aí. Com certeza. Muito bom. Alguém tem mais alguma questão para não ocupar mais o professor? Né? Não, então, um prazer, alguém tem alguma questão ainda que gostaria de... Ó, a Valéria diz que lá é muito bom, no Memorial do Cerrado, já levou os alunos lá. Eu aprendi muito, Marcos. Foi muito interessante. Como eu falei, a gente sempre aprende, né, com essa temática. É preciso aprender, né? A gente está aqui nessa região, território brasileiro, muitas coisas ainda, como você disse, a história toda, uma história extraordinária,
e gostei muito do que você tratou aqui com a gente, com as possibilidades também da gente visitar o IGPA e conhecer esse acervo maravilhoso. E a turma, né, que é uma turma sempre interessante, nós estamos na 4ª edição desse curso, e sempre a gente conhece, assim, pessoas bastante interessadas na temática, professores da educação básica, pesquisadores, né, como os vários professores que estão aqui, que também pesquisam, e é muito interessante, né, desenvolve a pesquisa em nível de mestrado, doutorado também, então isso é tudo muito interessante. Eu agradeço muito sua presença aqui, e depois eu gostaria de solicitar alguns dados, né? Pode me enviar no meu Eu vou te WhatsApp enviar particular, que é o CPF e e-mail para certificação legal. dessa aula. Eu envio para você e vou enviar também a minha organização da aula, que ela tem todas as... Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Só agradecer Sim, mesmo. a minha internet está Parabéns. falhando agora à tarde, eu não sei se vocês perceberam, mas ela caiu. Legal, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse compartilhar é sempre muito bom, né? Acho que torna prazeroso aprender. Ó, o pessoal está de parabéns mesmo. Parabéns, excelente aula, ótimas discussões. A gente precisa realmente pensar em todas essas questões. E é isso. Muito obrigada mesmo. Legal, muito eu obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Estou à disposição. Eu agradeço, professor. Então, é isso, gente. Encerramos, então, a nossa aula, né, com êxito, com muito êxito, chave de ouro aqui, o professor. Muito obrigada, professor. Então, fique à vontade também, se você quiser sair, o pessoal também, sair da sala. E eu já vou desligar aqui a gravação também. Tá legal. Bom, muito obrigado. Eu vou sair porque daqui a pouco eu tenho uma outra reunião e aí eu preciso me organizar. Prazer estar com vocês e eu estou à disposição.